Um mafioso compra uma mãe solteira em um leilão para ter um filho, mas o que ele descobre depois o deixa chocado. Antes de começarmos a história, deixe-nos saber nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Lila enxugou as mãos suadas na saia do vestido surrado, o barulho do rádio velho chiando uma música antiga, enquanto lavava pratos na pia do apartamento apertado. Aman, seu filho de 5 anos, brincava no chão da sala empurrando um carrinho de plástico com a roda quebrada, o riso dele cortando o silêncio pesado da noite. Na mesa, uma pilha de contas atrasadas, aluguel, luz, remédios para a tosse persistente do menino, gritava mais alto que o rádio. Aos 24 anos ela era uma mãe solteira sem rede de apoio, o pai de Aman desaparecido há anos com promessas que nunca cumprira. Naquela noite, enquanto Aman dormia encolhido sob um cobertor fino demais para o frio que entrava pelas janelas mal vedadas, Lila pegou o jornal amassado que achara no ponto de ônibus. Entre anúncios de empregos que ela não podia pegar, um chamou sua atenção. Oportunidade única. Mulheres determinadas. Pagamento imediato. O endereço era num bairro rico de Dubai, e o valor prometido, milhões. Parecia um sonho impossível. Ela hesitou, o coração apertado com o peso da decisão, mas o som da tosse rouca de Aman a fez dobrar o papel e guardá-lo na bolsa. Por ele, sussurrou, tentando convencer a si mesma. No dia seguinte, deixou Aman com a vizinha, Dona Fátima, uma senhora de olhos gentis que aceitava cuidar dele sem cobrar, e pegou 2 ônibus lotados até o local. O salão era outro mundo. Lustres dourados pendiam do teto, tapetes persas cobriam o chão, e homens em ternos caros fumavam charutos, o cheiro doce misturado ao perfume caro das mulheres ao redor. Lila puxou o vestido simples, sentindo-se pequena entre as outras, todas maquiadas e nervosas como ela. Um homem de terno impecável, o organizador, aproximou-se com um sorriso plástico. Lila, lote 23, disse, a voz ensaiada. Fique calma, sorria, e não olhe nos olhos dos clientes. Entendido? Ela assentiu, engolindo o medo, o pensamento em Aman como um farol na escuridão. Quando o organizador chamou seu nome, o coração dela disparou. Lote 23. Ecoou pelo salão e Lila subiu ao palco, as pernas tremendo sob os holofotes quentes que queimavam sua pele. Uma beleza exótica, jovem e determinada, anunciou ele, as palavras a expondo como mercadoria. Ela tentou manter a cabeça erguida, mas sentia os olhares, predatórios, curiosos, cravados nela como agulhas. O burburinho da multidão parou de repente, quando uma voz grave cortou o ar. $1 milhão. O silêncio caiu como uma cortina, todos virando-se para o fundo do salão. Ali estava ele, pele morena, olhos escuros e penetrantes, um terno preto que parecia gritar poder. Karim El-Fahd, sussurraram ao redor, o nome carregado de peso. Mafioso bilionário, dono de cassinos e rotas clandestinas, um homem que mandava em Dubai, com punho de ferro e bolso cheio. Soldada! Gritou o organizador, batendo o martelo antes que alguém ousasse competir, o sorriso satisfeito mostrando os dentes. Lila desceu do palco, o chão girando sob os pés, enquanto Karim se aproximava, a postura rígida, os passos firmes ecoando no chão polido. Vamos conversar, disse, a voz baixa, mais autoritária, estendendo a mão. Ela hesitou, o instinto gritando para correr, mas o peso das contas, a tosse de Aman, a geladeira vazia, a fizeram segui-lo. A sala privativa era um contraste com o salão. Sofás de veludo vermelho, uma mesa de mogno, cortinas pesadas bloqueando o mundo lá fora, o ar carregado de couro e uísque. Karim apontou para uma cadeira e pegou um envelope na mesa. O contrato, disse, entregando-o com um gesto seco. Leia com cuidado. As mãos de Lila tremiam enquanto abria o documento, as letras dançando diante dos olhos. Fertilização, gravidez, entrega do bebê. Você quer que eu tenha um filho e o deixe com você? Perguntou a voz falhando, o papel quase rasgando entre os dedos trêmulos. Exatamente, respondeu ele, cruzando os braços, o olhar frio como pedra. Depois que nascer, você pega o dinheiro e sai. Simples. Lila levantou-se, o peito ardendo de raiva e desespero. Não posso abandonar meu filho, exclamou,
as lágrimas queimando os olhos. Karim inclinou a cabeça, sem piscar. Você entrou no leilão, Lila. Sabia que era um acordo, não uma escolha. 1 milhão por um herdeiro. Assine e seus problemas acabam. É desumano, retrucou ela, jogando o contrato na mesa. Você acha que pode comprar uma criança e descartar a mãe? Ele deu um passo à frente, o espaço entre eles encolhendo, a presença dele sufocante. Eu paguei por você, disse, cada palavra afiada como uma lâmina. Isso não é um capricho, é um plano. Assine, ou volto lá e pego outra. O ultimato caiu como um trovão. Lila pensou em Aman, as noites sem comida, o teto rachado, o futuro que ela não podia dar. Com o coração em pedaços, pegou a caneta, a tinta manchando o papel enquanto assinava, o som do risco ecoando como um grito abafado. Karim recolheu o contrato, o rosto impassível. Amanhã exames médicos, depois minha mansão. Descanse hoje. Você vai precisar, disse, e saiu, a porta fechando com um clique seco. Lila caiu na cadeira, o choro vindo baixo, as mãos cobrindo o rosto. Olhou para a assinatura ainda fresca e viu Aman na mente, o sorriso banguela, o carrinho na mão. Por você, sussurrou limpando as lágrimas. Vender a alma para um mafioso, mas aquele dinheiro seria a salvação do filho. Só não imaginava o que aquele acordo revelaria. Ou como mudaria os dois. Lila acordou com o som de pássaros que não reconhecia. O canto suave entrando pela janela entreaberta do quarto na mansão de Karim. A cama era grande demais. Os lençóis de seda escorregando como água fria contra a pele, e o teto alto parecia zombar da simplicidade que ela deixara para trás. Na véspera, uma limusine preta a buscara no prédio caindo aos pedaços onde vivia, o motor ronronando enquanto ela abraçava Aman com força. Mamãe vai trabalhar um tempo fora, tá? Te ligo sempre, dissera, a voz embargada, uma meia-verdade que pesava no peito. Ele acenara segurando o carrinho quebrado, o sorriso confiante partindo o coração dela. Agora, enquanto esfregava os olhos para afastar o sono, a porta abriu devagar. Amira, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um coque grisalho, entrou carregando uma bandeja. Bom dia, querida, disse, a voz calma, mas firme. Trouxe café e roupas novas. O senhor Karim mandou. Apontou para uma pilha de tecidos caros sobre a cômoda. Vestidos, túnicas, coisas que Lila nunca sonhara vestir. Obrigada, murmurou ela pegando a xícara quente, mas o cheiro forte do café só aumentou o nó no estômago. Tudo ali era luxo, mas parecia uma corrente disfarçada de ouro. O café da manhã foi solitário, servido numa mesa longa que podia abrigar uma multidão, mas onde só ela sentava. Frutas frescas brilhavam em cestas de prata, pães quentes exalavam um aroma que lembrava a padaria da esquina de casa, e o chá tinha um gosto floral que ela nunca provara antes. Ainda assim, cada mordida era um esforço. Pensava em Aman, imaginando se Dona Fátima lembrara de aquecer o leite dele como ele gostava. Pegou o celular para ligar, mas parou, os dedos pairando sobre a tela. Karim fora claro no leilão. Sem contato desnecessário. Guardou o aparelho, as mãos tremendo de saudade, e terminou o chá em silêncio. Pouco depois, ele apareceu na porta da sala. O terno preto impecável, o cabelo penteado como se nunca saísse do lugar. Vamos ao médico hoje, anunciou sem rodeios, os olhos escuros fixos nela como se avaliassem cada reação. Quero tudo pronto para começar o processo. Lila sentiu o peso do contrato voltar, uma pedra no peito que quase a derrubou. E se eu mudar de ideia? Perguntou a voz baixa, quase um teste. Ele parou, virando-se devagar, o olhar endurecendo por um instante antes de suavizar. Você assinou, Lila. Não há volta agora. Mas se cumprir sua parte, o dinheiro é seu. E seu filho nunca mais passa fome. A palavra filho a fez congelar, o coração disparando enquanto tentava decifrar se ele sabia de Aman ou apenas falava do bebê que queria. Você não entende o que está pedindo, disse ela, levantando-se da cadeira, o tom mais firme que pretendia. Karim cruzou os braços, a postura rígida. Eu entendo perfeitamente. Um herdeiro para o meu nome. É simples. Você está complicando. Não é simples para mim, retrucou ela, o calor subindo ao rosto. Mas eu não tenho escolha, né? Ele assentiu, seco. Exato. Vamos.
A viagem até a clínica foi silenciosa, o deserto passando em um borrão dourado pelas janelas da limusine. O prédio era todo vidro e linhas retas, um contraste frio com o calor lá fora, e o Dr. Ibrahim, um homem de óculos redondos e sorriso profissional, a cumprimentou com um aceno. Tudo em ordem, disse ele após os exames, o tom casual enquanto anotava algo num tablet. Podemos começar a fertilização amanhã, se quiser. Lila apertou as mãos no colo, o coração batendo rápido demais, enquanto Karim ao lado apenas assentiu. Faça, disse ele como se fechasse um contrato de negócios, não uma vida. De volta à mansão, Lila tentou se distrair. Caminhou pelos corredores largos, os pés descalços afundando nos tapetes persas, as paredes cobertas de quadros caros que pareciam observar cada passo. Encontrou uma biblioteca, estantes altas, o cheiro de papel velho quase reconfortante, e um piano solitário num canto, as teclas pretas e brancas brilhando sob a luz fraca que entrava pelas cortinas. Tocou uma nota, o som ecoando pelo cômodo vazio, e por um instante se sentiu em casa, até o peso do acordo voltar como um trovão. Sentou-se no banco do piano, as mãos trêmulas, e deixou uma lágrima escorrer. A mãe estava tão perto na memória, mas tão longe na realidade. Naquela tarde, Karim a encontrou ali, ainda no piano, o olhar perdido. "Você toca?" perguntou, parando na porta, a voz mais suave que o usual. "Um pouco", respondeu ela, enxugando o rosto rápido. "Aprendi com minha avó." Ele entrou, hesitante, e sentou numa cadeira próxima. "Minha mãe tocava", disse, quase para si mesmo, os olhos fixos nas teclas. Era a única coisa que acalmava meu pai. Lila o encarou surpresa com a confissão. "Por que você me trouxe aqui?" perguntou, aproveitando a brecha. "Para ser só uma máquina de fazer herdeiros?" Ele levantou o olhar, os olhos escuros hesitando. "Porque você era diferente no leilão", respondeu baixo. Tinha fogo, mesmo com medo. As palavras a pegaram desprevenida, mas antes que pudesse cavar mais, ele se levantou. "Os exames estão marcados. Descanse. Amanhã começa." Saiu rápido, o som dos passos ecoando no corredor, deixando-a com um turbilhão na cabeça. O mafioso que a comprara mostrava rachaduras, pedaços de um homem por trás do poder, mas o contrato ainda a prendia. Naquela noite, do balcão do quarto, Lila olhou para o horizonte escuro de Dubai, as luzes da cidade brilhando como estrelas falsas. Pegou o celular de novo, digitou o número de Dona Fátima, mas não ligou. O medo de desobedecer Karim a paralisou. Em vez disso, abraçou os próprios braços, o vento frio cortando a pele, e rezou para que Aman estivesse bem. Era uma prisioneira num palácio, mas por trás da máscara de Karim, algo humano parecia lutar para sair. Ela só não sabia se podia confiar nisso, ou se queria. Lila acordou com o estômago revirado, o silêncio da mansão quebrado só pelo tic-tac distante de um relógio que ela nunca encontrara. Era o dia do processo, a fertilização que Karim exigia, o próximo passo no contrato que a trouxera até ali. Enquanto se levantava, os lençóis de seda grudando na pele suada, a porta abriu devagar. Amira entrou com uma bandeja, chá de hortelã, pão quente, um prato de frutas cortadas em pedaços perfeitos. "O Sr. Karim mandou isso para você", disse, a voz gentil, mas com um toque de urgência. "Ele quer você pronta em 1 hora." Lila assentiu, o cheiro do chá subindo, mas o apetite estava enterrado sob o peso do que viria. Vestiu uma túnica azul da pilha que Amira deixara dias antes, o tecido leve, mas caro demais para alguém como ela, e desceu para o saguão. Karim esperava perto da porta, o terno preto impecável, os olhos escuros fixos no celular, enquanto digitava algo rápido. "Vamos", disse sem levantar o olhar, guardando o aparelho no bolso com um gesto seco. Lila hesitou, o coração batendo forte, mas seguiu-o até a limusine, o ronronar do motor enchendo o silêncio entre eles. Durante a viagem, o deserto passava em flashes dourados pelas janelas, e ela apertava as mãos no colo, tentando não pensar no que estava prestes a fazer, ou em Aman, tão longe, mas sempre tão presente. Na clínica, o Dr. Ibrahim a recebeu com o mesmo sorriso profissional, as luzes brancas do consultório refletindo nos óculos dele. "Vamos preparar tudo", disse, guiando-a para uma sala estéril,
enquanto Karim ficava na espera, os braços cruzados como se aquilo fosse só mais um dia de negócios. O procedimento foi rápido, mas parecia eterno. Agulhas frias, o zumbido das máquinas, o médico murmurando instruções que ela mal ouvia. Quando acabou, Lila saiu cambaleando, pálida, o corpo pesado de exaustão e algo mais. Culpa, talvez. Karim levantou-se, o olhar avaliando-a por um instante antes de oferecer o braço. Você precisa descansar, disse o tom prático, mas com uma suavidade inesperada. Ela aceitou o apoio, as pernas ainda trêmulas, e voltou para o carro em silêncio. Na mansão, Amira a levou para o quarto, insistindo para que ficasse na cama. O médico disse repouso, querida. Falou ajeitando os travesseiros com cuidado maternal. Lila deitou, o teto girando enquanto tentava processar o que acabara de fazer. Isso vai funcionar? Perguntou a voz fraca, mais para si mesma que para Amira. A governanta parou, os olhos gentis encontrando os dela. Se for para ser, vai. Mas você tá carregando mais que um bebê, não tá? Lila piscou surpresa, mas não respondeu. O peso de Amã era um segredo que ela guardava como um tesouro perigoso. Horas depois, Karim bateu na porta, a camisa preta desabotoada no colarinho, o cabelo menos perfeito que o usual. Como você tá? Perguntou, entrando sem esperar convite, a voz rouca de quem passara o dia falando demais. Cansada, respondeu ela, sentando-se devagar, o corpo ainda protestando. E você, satisfeito com seu plano? O sarcasmo escapou, afiado, mas ele não reagiu como ela esperava. Em vez de retrucar, sentou na poltrona ao lado da cama, os cotovelos nos joelhos. Não é satisfação, disse baixo. É necessidade. Meu mundo exige um herdeiro. Por quê? Insistiu ela, aproveitando a brecha. Por que tanto esforço para um nome? Ele levantou o olhar, os olhos escuros hesitando antes de responder. Porque é tudo que me sobrou. Meu pai me deixou poder, mas não família. Quero algo que dure. As palavras tinham um peso que ela não esperava, um eco de solidão que a fez hesitar. E se esse herdeiro quiser mais que poder? Perguntou, a voz mais suave agora. Como eu quero pro meu... Parou, o coração disparando ao perceber o deslize, mas Karim não deixou passar. Seu quê? Perguntou, inclinando-se para frente, o tom afiado, mas curioso. Lila engoliu em seco, o segredo subindo à garganta como bile. Meu futuro, corrigiu rápido, desviando os olhos para a janela. Ele ficou quieto, o olhar fixo nela, como se pudesse enxergar além da mentira. Você está escondendo algo, disse finalmente levantando-se. Mas não vou forçar ainda. Saiu, a porta fechando com um clique seco, deixando-a sozinha com o coração na boca. Naquela noite, enquanto o vento soprava contra as cortinas, Lila pegou a bolsa escondida no fundo da cômoda e tirou a foto de Amã. O sorriso banguela, o carrinho na mão, os olhos brilhantes que ela daria a vida para proteger. Me perdoa, sussurrou, traçando o rosto dele com o dedo, as lágrimas caindo no papel. Guardou a foto rápido quando ouviu passos, mas era só Amira trazendo um copo d'água. Você precisa dormir, disse a governanta gentil. Esse peso que você carrega vai te comer viva se não dividir. Lila sorriu, fraco. Talvez um dia, respondeu, mas o segredo ficou trancado. Enquanto isso, no escritório, Karim encarava uma pasta nova na mesa, um relatório de um informante entregue naquela tarde. Lila Hassan, mãe solteira, filho de 5 anos, Aman. Lia-se em letras frias com uma foto granulada do menino brincando na rua. Ele fechou o arquivo, os dedos tamborilando na madeira, o uísque intocado ao lado. Comprara uma mulher para um herdeiro, mas agora tinha uma mãe, e um menino que mudava tudo. Pegou o celular, hesitou, então guardou de volta. Amanhã, murmurou para si mesmo, o olhar perdido na escuridão além da janela. Na manhã seguinte, ele bateu na porta dela. A expressão dura, mas os olhos diferentes, quase incertos. Precisamos conversar, disse, entrando com passos firmes, a foto de Amã entre os dedos. Quem é ele? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de uma tensão que fez o ar parar. Lila levantou-se, o coração na garganta, enquanto o segredo que ela carregava como uma âncora finalmente vinha à tona. Não havia mais como fugir. O mafioso sabia, e o que ele faria com isso mudaria tudo. Lila ficou paralisada, o ar preso nos pulmões,
enquanto encarava a foto de Aman nas mãos de Karim. O quarto parecia encolher, o silêncio entre eles tão denso que ela ouvia o próprio coração batendo, rápido e descompassado. A luz fraca do abajur jogava sombras no rosto dele. Os olhos escuros estreitados, o maxilar travado, como se segurasse uma tempestade que podia explodir a qualquer momento. Quem é ele? Repetiu Karim, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina, segurando a foto entre os dedos como se fosse uma arma carregada. Ela abriu a boca, mas as palavras se dissolveram, o medo subindo como uma onda que ameaçava afogá-la. É meu filho, disse finalmente, o tom quase um sussurro, os olhos marejados fixos na imagem de Aman, o sorriso banguela, o carrinho quebrado, a prova viva do que ela escondera. Aman, ele tem 5 anos. Karim ficou imóvel, o olhar perfurando-a, a foto tremendo levemente na mão dele. Você tem um filho, repetiu devagar, cada sílaba pesada como chumbo, e nunca me contou. Não era uma pergunta, era um julgamento, e ela sentiu o peso dele como um soco. Eu não podia, respondeu ela, levantando-se da cama, as pernas trêmulas, mas a voz ganhando força. Tive medo que você me jogasse fora, que dissesse que uma mãe não serve para o seu plano perfeito de herdeiro. Karim deu um passo à frente, a foto caindo na cama entre eles. Os olhos dele faiscando com algo entre raiva e surpresa. Você acha que eu sou um monstro, Lila? Perguntou, o tom afiado, mas com uma rachadura, quase um ferimento. Que eu te descartaria por causa de um menino. Ela riu, um som seco e amargo que ecoou no quarto. Você me comprou num leilão, Karim. Me disse para ter um bebê e sumir. O que eu podia pensar? O silêncio voltou, cortante, enquanto ele passava a mão pelo rosto, os ombros caindo por um instante. Um sinal de cansaço que ela nunca vira antes. Por que você entrou nisso, então? Perguntou, sentando-se na poltrona com um suspiro, os olhos fixos nela, como se buscassem a verdade além das palavras. Lila abraçou os próprios braços, o peso do segredo saindo em pedaços. Porque eu estava afundada, admitiu, a voz tremendo. Contas atrasadas, despejo na porta, Aman tossindo sem remédio. $1 milhão era a única corda para me puxar do buraco, mesmo que doesse arrancar um pedaço de mim. Uma lágrima caiu e ela a enxugou rápido, odiando se mostrar fraca diante dele. Karim ficou quieto, o olhar perdido na foto de Aman, o sorriso inocente, os olhos cheios de vida, o carrinho que contava uma história de luta simples e crua. Você mentiu, disse, mas a voz não tinha a dureza de antes, como se algo dentro dele tivesse mudado. Não por maldade, retrucou ela rápido, dando um passo para ele. Por desespero. Você já sentiu isso? Não ter saída? Ele levantou os olhos, e por um segundo, uma sombra passou por eles, um eco de dor que ela não esperava. Sim, murmurou quase inaudível, antes de se levantar bruscamente. Vamos resolver isso amanhã. Durma agora. Ele saiu, a porta fechando com um clique suave, deixando Lila sozinha com o coração disparado e a foto de Aman na cama. Ela a pegou, apertando-a contra o peito, e deixou as lágrimas caírem livremente, o choro abafado pelo travesseiro. Não sabia se ele a expulsaria ou mudaria o jogo, mas uma coisa era clara. O mafioso que a comprara não era só um bloco de gelo. Havia rachaduras, e ela começava a enxergá-las. Na manhã seguinte, o sol mal nascera quando a mira bateu na porta, o coque grisalho impecável apesar da hora. Sr. Karim quer você no escritório, disse, o tom gentil, mas com uma urgência que fez Lila se levantar rápido. Vestiu a túnica azul de novo, o tecido frio contra a pele quente, e desceu os corredores silenciosos, o estômago revirando a cada passo. O escritório era escuro, as paredes forradas de madeira, o ar carregado de tabaco e tensão. Karim estava de pé perto da janela, olhando o jardim com as mãos nos bolsos. O terno trocado por uma camisa preta simples. Eu revisei o contrato. Começou ele sem se virar, a voz firme mas calma. Você escondeu, Aman, mas não vou rasgar o acordo por isso. Lila prendeu a respiração, esperando o golpe que sempre vinha com as palavras dele. Mas, perguntou hesitante, os dedos apertando a borda da túnica. Ele virou-se, os olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Mas quero conhecê-lo, disse direto,
Você pode visitar Aman uma vez por semana com minha equipe. Ele não precisa saber de nada ainda. Só que a mãe está trabalhando. O alívio a atingiu como uma onda quente, mas a culpa veio junto, arranhando o peito. Por quê? Perguntou a voz tremendo de surpresa e gratidão. Por que não me manda embora? Karim deu um passo à frente, o espaço entre eles encolhendo. Porque eu sei o que é crescer sem mãe, respondeu, baixo, os olhos escurecendo com uma memória que ele não deixou escapar. Meu pai era como eu. Poder, nada de calor. Minha mãe me manteve humano até morrer. Não vou tirar isso do seu menino. As palavras a pegaram desprevenida, uma janela aberta para um Karim que ela não conhecia. Obrigada, sussurrou as lágrimas voltando, mas dessa vez de alívio. Ele assentiu, seco, voltando para o tom prático. Não me agradeça, só cumpra o acordo. O bebê ainda é o plano. Saiu, deixando-a sozinha no escritório, o cheiro de tabaco grudando na roupa. Lila caiu na cadeira, as mãos no rosto, o peso de Aman e do novo bebê misturando-se num nó que ela não sabia desatar. Naquela tarde, a limusine a levou para ver Aman. O abraço dele, o cheiro de terra nas mãos pequenas, o sorriso que apagava tudo por um instante. Volto logo, prometeu, beijando a testa dele, enquanto Karim observava de longe, o olhar pensativo. O segredo estava exposto, mas o mafioso não a quebrara. Pelo menos ainda não. Lila acordou com uma náusea que subiu rápido. O cheiro de café vindo da bandeja de Amira a empurrando para o banheiro antes que pudesse pensar. Era o terceiro dia assim, o corpo gritando que o bebê, o herdeiro de Karim, estava realmente ali, enraizado dentro dela depois da fertilização. Enquanto se apoiava na pia, o rosto pálido refletido no espelho, respirou fundo, as mãos trêmulas segurando a borda fria. Você consegue, sussurrou para si mesma, o pensamento em Aman como uma luz no fim de um túnel escuro. Ele estava seguro com Dona Fátima, mas a saudade cortava como faca. Na sala de jantar, Karim já esperava, o jornal em árabe aberto na frente dele, o terno preto impecável como uma armadura. Levantou os olhos quando ela entrou, hesitante, e apontou para a cadeira com um gesto curto. Sente, disse, dobrando o jornal com cuidado. Amira me contou que você está passando mal. O tom era prático, mas havia uma sombra de preocupação que ele tentava esconder, um leve franzir na testa que ela nunca notara antes. Lila sentou mexendo no chá de hortelã sem vontade de beber. É normal, né, gravidez, respondeu, forçando um sorriso fraco que não convenceu nem a ela mesma. Ele inclinou-se para frente, os olhos escuros fixos nos dela. O médico vem hoje, anunciou, a voz firme. Não quero riscos, nem com você, nem com o bebê. Lila assentiu, o peso da palavra bebê caindo sobre ela como uma pedra. Desde a descoberta de Aman, Karim parecia diferente, menos distante, mais presente, como se o menino tivesse aberto uma brecha na muralha dele. Por que você se importa tanto? Perguntou ela, a curiosidade vencendo o medo, as mãos apertando a xícara quente. Ele hesitou, o olhar caindo para o jornal por um instante antes de voltar. Porque você está carregando o meu futuro, respondeu simples, e porque eu sei o que é perder alguém cedo demais. As palavras pairaram no ar, carregadas de um passado que ele não explicou, mas que ela sentiu na rouquidão da voz. Antes que pudesse cavar mais, Amira entrou, anunciando o Dr. Ibrahim. O médico chegou com sua maleta preta e o sorriso calmo checando tudo com eficiência. Batimentos, pressão, um ultrassom portátil que mostrou um pontinho minúsculo pulsando na tela. Tudo ótimo, disse ele, guardando os equipamentos enquanto Lila esfregava o ventre por instinto. Repouso e comida leve por agora. Karim assentiu, mas ficou olhando para a tela mesmo depois que o médico saiu, os olhos fixos naquele ponto como se tentasse entender o que significava. Naquela tarde, Lila foi para o jardim, o sol quente aliviando o frio que carregava por dentro. Sentou perto da fonte, os pés descalços na grama úmida, e fechou os olhos, imaginando Aman correndo ali, o carrinho quebrado deixando rastros na terra. A saudade era uma dor física, mas as visitas semanais, permitidas por Karim desde a revelação, a mantinham viva. Enquanto o vento soprava leve, ouviu passos na grama e abriu os olhos.
Karim estava ali, sem paletó, a camisa preta com as mangas dobradas, segurando o regador que usava para a planta da mãe. "Você tá bem?" perguntou, parando a poucos passos, o tom mais suave que o usual. "Tô", mentiu ela, esfregando os olhos para esconder as lágrimas. "Só pensando." Ele sentou no banco ao lado, o regador no chão, e olhou para as flores com um suspiro. "No Aman?" perguntou direto, como se já soubesse a resposta. Lila assentiu devagar, surpresa com a facilidade dele em ler o que ela escondia. "Sempre", admitiu a voz tremendo. "Ele é tudo para mim." Karim pegou uma pedra pequena, rolando-a entre os dedos, antes de jogá-la na fonte com um plop suave. "Eu não sei como é isso", disse baixo, quase para si mesmo. "Ter alguém que importa tanto." Ela virou para ele, o coração apertado com a confissão. "E seus pais?" perguntou cuidadosa, querendo entender o homem por trás do mafioso. Ele riu, um som curto e amargo. "Meu pai me ensinou a mandar, não a sentir. Minha mãe tentou me dar algo mais, mas morreu quando eu tinha 7 anos. Câncer, rápido demais." O tom era seco, mas os olhos traíam uma dor antiga, e Lila sentiu um eco da própria perda, o pai de Aman, que sumira sem deixar rastros. "Então, por que você quer esse bebê?" insistiu, aproveitando a brecha. "Só pro nome?" Ele levantou o olhar, os olhos escuros firmes, mas vulneráveis. "Porque é o que me resta", respondeu a voz rouca. "Poder e dinheiro não duram sem alguém para carregar. Mas você..." Parou, como se as palavras fossem longe demais, e se levantou rápido. "Descansa", disse, voltando para o tom prático. "O bebê precisa de você bem." Saiu, os passos pesados na grama, mas a dúvida que ele plantara ficou no ar. O que ele ia dizer? Naquela noite, no jantar, Karim apareceu com uma bandeja. Arroz com especiarias, um pão achatado que cheirava a casa. "Come isso crescendo", disse, sentando-se com ela, o gesto simples, mas carregado de algo que ela não nomeava. Lila provou, o sabor quente trazendo memórias da avó, e sorriu, tímida. "Tá bom", admitiu, e ele deu um meio sorriso, os olhos suavizando. "Minha mãe fazia", explicou, cortando o pão. "Era o pouco de paz que eu tinha." Ela quis perguntar mais, mas o celular dele tocou. Uma ligação curta, em árabe rápido, o tom cortante. "Negócios?", disse ele, levantando-se. "Durma cedo." Enquanto ele saía, Lila ficou na mesa, o gosto do pão ainda na boca, pensando em Aman e no bebê que crescia. No quarto, pegou a foto do filho, traçando o rosto dele com o dedo, e sussurrou: "Por você, eu aguento." No escritório, Karim encarava o relatório de Aman, o copo de uísque intocado ao lado. O herdeiro que ele queria estava a caminho, mas o menino de Lila mexia com algo que ele enterrara há anos, e ele não sabia como lidar com isso. Lila esfregou o ventre, agora com uma leve curva que denunciava os 3 meses de gravidez, enquanto o sol da tarde filtrava-se pelas cortinas do quarto. O bebê, o menino que Karim queria como herdeiro, chutava sutilmente, um lembrete constante do acordo que a trouxera até ali. Desde a confirmação no último exame, a mansão parecia menos uma prisão, mas o peso de Aman, tão distante em suas visitas semanais, ainda a sufocava. Enquanto ajustava a foto dele na mesinha ao lado da cama, ouviu passos firmes no corredor. Karim apareceu na porta, a camisa preta sem o paletó, o cabelo ligeiramente bagunçado. "Vamos sair", disse, o tom seco, mas com um brilho nos olhos que ela não reconhecia. "Vista algo leve." Ela franziu a testa, surpresa com a mudança na rotina rígida dele. "Para onde?" perguntou, levantando-se devagar, o corpo ainda se acostumando ao novo peso. "Você vai ver", respondeu ele, já se virando para o corredor. "Se não demore." Lila hesitou, o coração batendo com uma mistura de curiosidade e cautela, mas pegou uma túnica bege da cômoda, leve, como ele pedira, e seguiu-o até a limusine. O motor ronronou enquanto saíam da cidade, o asfalto dando lugar a dunas douradas que se estendiam até o horizonte, o silêncio no carro quebrado só pelo som do vento contra as janelas. Quando pararam, Lila viu um oásis. Palmeiras altas cercavam uma lagoa cristalina, o ar fresco carregado de um silêncio que parecia vivo. Karim desceu primeiro, estendendo a mão para ajudá-la, o toque firme mas cuidadoso. "Minha mãe vinha aqui", disse ele, guiando-a até uma sombra sob uma árvore,
os pés afundando na areia macia. Era o refúgio dela do meu pai. Lila sentou na grama, os pés descalços tocando a terra úmida, e olhou para ele, o regador que ela ouvira usar na planta da mãe, substituído por uma expressão quase serena. "Por que me trouxe?" perguntou, a voz suave, tentando entender o gesto. Ele pegou uma pedra lisa, jogando-a na água com um plop que ecoou no silêncio. "Porque você está carregando meu filho", respondeu simples, mas desviou o olhar para a lagoa antes de continuar. "E porque achei que você precisava respirar fora daquilo tudo." As palavras a surpreenderam. Um fio de gentileza que não combinava com o mafioso do leilão. "Tá tentando me agradar?" perguntou ela, um sorriso tímido escapando. Ele riu, um som rouco e raro que aqueceu o ar. "Talvez", admitiu, sentando-se ao lado dela. "Ou só fugir do meu próprio caos por um dia." Ela quis perguntar que caos, mas o som da água e a paz do lugar a fizeram relaxar, deixando o silêncio falar por eles. Por um tempo, conversaram sobre coisas simples, o calor que não dava trégua, as estrelas que apareceriam à noite, o cheiro doce das flores ao redor. Era como se o contrato, a máfia, o peso de tudo ficasse suspenso, e Karim fosse só um homem, não o bilionário temido. Na volta no carro, Lila arriscou uma pergunta mais fundo. "Você já pensou no bebê como algo além de um herdeiro?" perguntou, o olhar fixo na janela enquanto o deserto passava. Ele ficou quieto, os dedos tamborilando no banco, o som leve preenchendo o espaço. "Não sei", admitiu finalmente a voz baixa. "Sempre foi o plano, um filho pro nome Al-Fad. Mas você e o Aman, vocês bagunçam isso." O coração dela disparou com a menção a Aman, mas ela segurou a emoção. "Ele muda as coisas, né?" perguntou suave, virando para encará-lo. Karim assentiu, quase imperceptível, os olhos escuros encontrando os dela por um instante. "Muda", murmurou, antes de desviar o olhar de novo, como se tivesse dito demais. O resto da viagem foi silencioso, mas o peso daquelas palavras ficou com ela, um sinal de que o plano dele não era mais tão rígido quanto antes. De volta à mansão, a rotina voltou com uma diferença sutil. Karim começou a jantar com ela quase toda a noite, trazendo pratos que ele mesmo fazia. Cordeiro com açafrão, pão quente com azeite, sabores que contavam pedaços da infância dele. "Minha mãe me obrigava a cozinhar", explicou uma vez, enquanto servia, o cheiro enchendo a sala. "Dizia que um homem precisa saber se virar." Lila provou, o calor do prato a lembrando de casa, e sorriu. "Você é bom nisso", admitiu, e ele deu um meio sorriso, os olhos suavizando. Era um ritual que os aproximava, mesmo que nenhum dos dois nomeasse o que estava acontecendo. Uma noite, no piano da biblioteca, ele sentou ao lado dela, hesitante. "Toca algo", pediu, a voz baixa, os dedos tamborilando na madeira do banco. Lila tocou uma melodia simples da infância, as notas ecoando no cômodo escuro, e ele fechou os olhos, a cabeça inclinada, como se voltasse no tempo. "Minha mãe tocava assim", murmurou quando ela terminou, o tom carregado de saudade. Ela viu um brilho nos olhos dele, lágrimas que ele enxugou rápido, e sentiu o peito apertar. O mafioso tinha um coração, mesmo que escondido, mas o mundo dele não dava trégua. Numa tarde, enquanto Lila lia no jardim, gritos abafados vieram da casa. Ela levantou o livro caindo na grama e viu dois homens de terno arrastando um terceiro para o escritório. Um cara magro, o rosto sangrando, implorando em árabe. Karim apareceu na janela, o olhar duro como pedra, e gritou algo que fez os homens pararem. Ele saiu para o jardim, a fúria estampada no rosto, e a viu ali, parada. "Volta para o quarto", ordenou, o tom cortante. "Agora." Ela correu, o medo pulsando nas veias, o som dos gritos ecoando mesmo depois que trancou a porta. Naquela noite, ele não jantou com ela. Amira trouxe a comida, o rosto tenso. "Negócios", disse, evasiva, enquanto colocava o prato na mesa. Melhor não perguntar. Lila não dormiu, o barulho da violência grudado na mente. Na manhã seguinte, Karim bateu na porta, a camisa amassada, olheiras fundas marcando o rosto. "Tá tudo bem?" perguntou ela, a voz trêmula. Ele passou a mão no cabelo, exausto. "Um traidor", respondeu curto.
Tentou me vender para os rivais. Tá resolvido. Ela viu o sangue seco nas mãos dele, o preço daquele mundo, e engoliu em seco. Você mata pessoas, disse, não como pergunta. Ele assentiu, os olhos fixos nos dela. Quando preciso. É quem eu sou, Lila. O bebê chutou, e ela soube que o refúgio no deserto era só uma pausa. A realidade dele ainda os cercava. Lila acordou com um chute forte no ventre. O bebê, agora com 6 meses, mexendo-se como se pressentisse a tensão que pairava na mansão. Enquanto esfregava os olhos para afastar o sono, o silêncio habitual foi quebrado por passos rápidos no corredor. Amira entrou sem bater, o rosto pálido, as mãos tremendo enquanto segurava uma bandeja que caiu com um estrondo no chão. Sr. Karim quer você no escritório agora, disse, a voz falhando, os olhos arregalados de pânico. Lila levantou-se rápido, o coração disparado, e vestiu o robe sobre a camisola, o tecido leve roçando a pele suada, enquanto corria atrás da governanta. O escritório estava mergulhado em sombras, as cortinas fechadas bloqueando o sol da manhã, o ar pesado com o cheiro de uísque e algo metálico, sangue talvez. Karim estava de pé perto da mesa, uma pistola ao lado de um papel amassado, os olhos escuros faiscando com uma mistura de raiva e medo que ela nunca vira antes. Senta, ordenou, o tom cortante como uma lâmina, apontando para a cadeira com um gesto brusco. Lila obedeceu, as mãos instintivamente protegendo o ventre, o bebê chutando de novo como se respondesse à tensão. O que está acontecendo? Perguntou, a voz trêmula enquanto tentava decifrar a expressão dele. Ele empurrou o papel para ela, os dedos manchados de vermelho seco. Era uma foto granulada de Aman brincando na rua, o carrinho quebrado na mão, o sorriso banguela iluminando o rosto, com um bilhete em letras tortas. 1 milhão ou o menino morre. Lila sentiu o mundo desabar, um grito preso na garganta enquanto agarrava a foto, as unhas cravando no papel. Não, sussurrou, as lágrimas caindo rápido, manchando a imagem do filho. Como eles sabem dele? Perguntou, a voz subindo em pânico. Karim passou a mão no rosto, os ombros tensos como cordas prestes a arrebentar. Meus inimigos, respondeu curto. Alguém que eu confiei vazou. Querem me atingir onde dói mais. Onde dói? Repetiu ela levantando-se da cadeira, a raiva vencendo o medo. Aman é meu filho, não seu. Ele a encarou, o olhar duro mas quebrado, um músculo pulsando no maxilar. Você tá aqui, Lila, disse, a voz baixa mas firme. O bebê tá aqui. Eles sabem que você importa. E ele também. As palavras a acertaram como um golpe, mas antes que pudesse retrucar, ele pegou a pistola, enfiando-a no coldre com um movimento rápido. Eu vou resolver isso, afirmou já na porta. Fica aqui. Não sai por nada. Ela correu atrás dele, o desespero falando mais alto. E se machucarem ele antes? Gritou, agarrando o braço dele. Karim parou, virando-se devagar, os olhos escuros encontrando os dela. Eu não deixo ninguém tocar no que é meu, disse, cada palavra carregada de uma promessa sombria, antes de se soltar e desaparecer no corredor. Lila caiu contra a parede, as pernas cedendo, o choro vindo em ondas enquanto abraçava a foto de Aman. Ele dissera meu. Não só o bebê, mas ela e Aman também. E isso a assustava mais que a ameaça, porque significava que o mafioso que a comprara agora tinha um motivo pessoal para lutar. As horas se arrastaram, o silêncio da mansão cortado só pelo som abafado de ordens gritadas lá fora. Amira tentou acalmá-la, trazendo um chá que esfriou na mesa, mas Lila só conseguia andar de um lado para o outro, o ventre pesado como uma âncora. Quando a noite caiu, luzes de faróis cortaram as cortinas, e ela correu para a janela, o coração na garganta. Karim saiu da limusine, a camisa preta manchada de vermelho vivo, o rosto, uma máscara de exaustão. Entrou no escritório, jogando um celular quebrado na mesa com um baque. Acabou, disse a voz rouca, os olhos encontrando os dela. Eles não vão mais atrás de Aman. Ela correu para ele, as mãos tremendo enquanto segurava o braço dele, o sangue seco grudando nos dedos dela. Como você sabe? Perguntou, o pânico ainda pulsando. E se... Eu sei, cortou ele firme, puxando-a para perto com um gesto quase instintivo. Paguei o preço. 2 dos meus homens mortos, um esconderijo queimado. Eles recuaram.
Lila recuou um passo, o cheiro de sangue invadindo o nariz, o peso da violência dele caindo sobre ela. Você matou alguém, murmurou, os olhos fixos nas mãos manchadas. Ele assentiu, sem desviar o olhar. Por você, disse baixo. Pelo seu filho. A confissão a deixou sem ar. O chão girando enquanto ela se apoiava na mesa. Naquela noite não dormiu. Ficou na cama, o carrinho que Karim dera para o bebê na mão, os olhos grudados na foto de Aman. Ele estava seguro por agora, mas por quanto tempo? Quando o sol raiou, Karim bateu na porta, limpo do sangue, mas carregando o mesmo cansaço, a camisa trocada por uma cinza simples. Você tá bem? Perguntou, hesitante, parando na entrada. Não, respondeu ela sincera, levantando-se devagar. Você salvou ele, mas esse mundo, eu não quero isso pro meu bebê. Ele entrou sentando na poltrona com um suspiro pesado. Eu também não, admitiu, a voz rouca, os olhos fixos no chão. Mas é o que eu sou. Pelo menos por agora. Ela deu um passo para ele, as lágrimas voltando. Então muda, disse, o tom quase uma súplica. Por ele, por nós. Karim levantou o olhar, os olhos escuros cheios de dúvida, mas também de algo novo, um brilho que ela não sabia nomear. Não é tão simples, respondeu, mas a mão dele encontrou a dela, os dedos entrelaçados por um instante antes que ele se soltasse. Descansa. Amanhã te levo para ver Aman. Ele saiu, o som dos passos ecoando no corredor, mas o toque ficou com ela, quente e confuso. Naquela tarde, a limusine a levou até o bairro pobre, e Aman correu para os braços dela, o carrinho na mão, o sorriso apagando o medo por um momento. Mamãe! Gritou e ela o abraçou forte, o cheiro dele, terra e leite morno enchendo os pulmões. Karim ficou de lado, observando, e quando Aman perguntou, quem é você? Com olhos curiosos, ele ajoelhou, hesitante. Um amigo da sua mãe, disse, a voz suave, e Lila viu algo mudar nele. O mafioso encarando um futuro que ele não planejara. Lila segurava a mão pequena de Aman, enquanto a limusine cruzava os portões da mansão, o ronronar do motor abafado pelo som do coração dela batendo forte. O menino, agarrado ao carrinho quebrado como um talismã, olhava pela janela com olhos arregalados, as luzes do jardim refletindo no rosto dele. Aqui é um castelo, mamãe? Perguntou, a voz cheia de assombro enquanto apontava para as palmeiras altas. Ela riu, nervosa, acariciando o cabelo bagunçado dele. Quase isso, meu amor, respondeu, o peso da mudança. Aman ali com ela, misturando alívio e incerteza. Karim ao lado ficou quieto, mas os olhos seguiam cada movimento do menino. Uma tensão sutil nos ombros que ela começava a reconhecer. Dentro da mansão, Amira já transformara um quarto para Aman. Paredes claras, uma cama com lençóis de carrinhos de corrida, uma pilha de brinquedos novos brilhando ao lado de um carrinho idêntico ao dele, mas inteiro. Olha, mamãe! Gritou ele, correndo para pegar o brinquedo, o sorriso banguela iluminando o cômodo. Lila sentiu o peito aquecer, as lágrimas subindo enquanto o via explorar aquele espaço que não era mais um sonho distante. Karim parou na porta, os braços cruzados, o olhar fixo no menino. Ele fica com você agora, disse, a voz firme, mas com um tom mais suave. Seguro. Ela virou para ele, os olhos marejados. Você não precisava fazer isso, murmurou grata, mas confusa. Mas fiz, respondeu ele, simples, desviando o olhar para o corredor como se fugisse da emoção dela. Saiu rápido, mas a promessa implícita ficou no ar. Aman não era mais um segredo a ser protegido à distância, mas parte daquele mundo que Karim moldava. Nos dias seguintes, a mansão ganhou vida. Aman corria pelos corredores, o som dos pés descalços ecoando nos tapetes, enquanto Lila tentava equilibrar a gravidez, agora nos últimos meses, e a alegria de ter o filho por perto. Karim aparecia mais, hesitante no começo, mas logo se viu jogando xadrez com Aman no jardim, respondendo às perguntas curiosas do menino com uma paciência que ela não esperava. Por que você tem tanto dinheiro? Perguntou Aman uma tarde, mexendo nas peças pretas do tabuleiro com dedos sujos de terra. Karim riu, baixo, o som quase natural agora. Porque trabalho muito pequeno, respondeu, movendo um peão. Mamãe também trabalha muito e não tem castelo, retrucou ele, o rosto franzido em confusão.
Lila, sentada num banco próximo, corou, mas Karim só sorriu, bagunçando o cabelo do menino. Ela trabalha por você, disse, o tom leve, mas com um peso que fez Lila erguer os olhos. Era a primeira vez que ele reconhecia o sacrifício dela assim, e o calor no peito dela cresceu. A gravidez avançava, o ventre agora uma curva pesada que fazia Aman tocar, fascinado. Tem um bebê aí, né? Perguntava, as mãozinhas quentes contra a pele dela. Sim, seu irmãozinho, respondia ela, o coração apertado com a ideia de um futuro que ainda não entendia direito. Uma noite, no jantar, Karim trouxe uma bandeja, frango com especiarias, pão quente, e sentou com eles, Aman tagarelando sobre o dia enquanto comia com as mãos. Você tá diferente, disse Lila quando o menino correu para brincar, os olhos fixos no homem à frente dela. Ele levantou uma sobrancelha, curioso. Diferente como? Menos chefe, respondeu ela, um sorriso escapando. Mais pai. Ele ficou quieto, o garfo parado no ar, antes de dar um meio sorriso. Você tá mudando isso, murmurou. E o calor nos olhos dele a fez desviar o olhar, o rosto quente. Mas o mundo de Karim não descansava. Numa tarde, enquanto Lila ajudava Aman com um desenho na sala, um carro torto em lápis vermelho, gritos cortaram o ar. Ela congelou, o lápis caindo, e viu homens armados entrando com Karim, o rosto dele uma máscara de fúria. Leva ele pro quarto, ordenou, apontando para Aman, a voz como um trovão. Lila agarrou o menino, o coração disparado enquanto corria, trancando a porta e abraçando-o contra o peito, o choro dele abafado no ombro dela. Os sons vieram em rajadas, berros em árabe, algo quebrando, um tiro abafado que fez o chão tremer. Durou minutos que pareceram horas, até que Karim bateu na porta, o rosto suado, mas inteiro. Tá resolvido, disse. Curto, a camisa amassada, mas sem sangue dessa vez. Lila abriu, trêmula, Aman agarrado a ela. O que foi isso? Exigiu, a raiva vencendo o medo. Ele passou a mão no cabelo exausto. Rivais, respondeu baixo. Sabiam que eu trouxe Aman. Queriam testar minha guarda. Testar? Gritou ela, o bebê chutando em resposta ao tom. E se ele tivesse... Não teve, cortou ele firme, os olhos escuros encontrando os dela. Eu protejo o que é meu. Naquela noite, com Aman dormindo, Lila encontrou Karim no jardim, regando a planta da mãe, a camisa molhada nas mangas. Isso vai parar algum dia? Perguntou. A voz baixa, os braços cruzados contra o frio. Ele parou, o regador pingando na terra. Vou fazer parar, respondeu, o tom carregado de algo novo. Determinação, talvez. Por eles. Ela deu um passo para ele, o bebê chutando de novo. Ah, é por mim? Perguntou, hesitante. Ele a encarou, os olhos suavizando. Por você também, disse simples antes de voltar para a planta, mas a promessa ficou no ar. Semanas depois, o trabalho de parto veio cedo. Lila acordou com uma dor aguda, o quarto girando enquanto gritava por Amira. O bebê, exclamou e a governanta correu, o pânico nos olhos enquanto chamava Karim. Ele apareceu em segundos, a camisa desabotoada, o cabelo bagunçado. Vamos para o hospital, disse, pegando-a no colo com uma força que ignorava o peso dela. A viagem foi um borrão. Dor, suor, a mão dele apertando a dela. Respira, Lila, repetia, a voz firme, mas os olhos cheios de medo. No hospital, o caos tomou conta. Médicos correndo, máquinas apitando. Até que um choro cortou o ar. Um menino, pequeno mas vivo, com olhos escuros como os de Karim. Zain, sussurrou ela exausta, enquanto o segurava, o nome que escolhera, Força, ecoando no quarto. Karim pegou o bebê hesitante, os dedos trêmulos contra o corpinho frágil. Nosso, murmurou, os olhos brilhando com lágrimas que ele segurou. Lila sorriu, o peito cheio, enquanto Aman dormia na mansão, o lar que construíam ganhando forma, mesmo com as sombras ainda à espreita. Lila embalava Zain no colo, o rostinho dele tranquilo enquanto dormia, os olhos escuros fechados como pequenas luas. O nome, Zain, força em árabe, fora escolhido por ela numa noite silenciosa, e Karim aprovara com um aceno no hospital, o olhar preso ao filho como se visse algo além do herdeiro que planejara. Aman ria baixo no canto do quarto,
empilhando blocos coloridos com dedos sujos de tinta. O carrinho novo, presente de Karim, estacionado ao lado como um troféu. A mansão, antes um eco vazio de poder, agora pulsava com vida. O choro de Zayn, os gritinhos de Aman, o som de passos que não eram mais só de empregados em silêncio. Enquanto ajustava o cobertor de Zayn, Lila sentiu um peso no peito que não explicava. Desde o nascimento, dias atrás, Karim ficava mais distante. Aparecia para segurar o bebê com mãos hesitantes, ouvia as histórias de Aman com um sorriso pequeno, mas logo sumia para o escritório, preso em ligações tensas que ela ouvia através das paredes. Naquela manhã, enquanto o sol entrava pelas cortinas, ele bateu na porta, a camisa preta trocada por uma cinza simples, olheiras marcando o rosto. — Você tá bem? — perguntou, parando na entrada, a voz rouca de quem não dormia. — Tô — respondeu ela, embalando Zayn com cuidado, cansada, mas feliz. — E você? Ele entrou, sentando na poltrona ao lado da cama, os cotovelos nos joelhos. — Sobrevivendo — disse, um meio sorriso escapando antes de desaparecer. — Quero levar você e as crianças para o jardim hoje. Ela franziu a testa, surpresa com o convite. — Por quê? — perguntou, ajustando Zayn no colo. Ele hesitou, os olhos caindo para o chão. — Porque preciso de um momento com vocês — respondeu baixo, antes que o resto me engula. O tom dele a inquietou, mas ela assentiu e horas depois estavam no jardim. Aman correndo atrás de borboletas, Zayn no carrinho ao lado dela, Karim regando a planta da mãe com uma concentração quase sagrada. — Você já pensou que ia acabar assim? — perguntou ela, sentando num banco, o vento soprando o cabelo sobre o rosto. Ele parou, o regador pingando na terra, e riu, um som curto, mas genuíno. — Nunca — admitiu, sentando ao lado dela. — Queria um herdeiro, não uma família. Mas você mudou tudo. Ela sorriu tímida. — Você também mudou — retrucou. E ele assentiu, os olhos escuros suavizando por um instante. Mas a paz durou pouco. Enquanto Aman gritava — Olha, mamãe! Com uma flor na mão, o celular de Karim tocou. Uma ligação curta, o tom em árabe rápido e cortante. Ele se levantou, o rosto endurecendo, e murmurou: — Fica aqui, antes de correr para dentro. Lila sentiu o frio subir pela espinha, o instinto gritando que algo estava errado. Minutos depois, Amira apareceu, o rosto pálido como cera. — Esconda as crianças! — exclamou, puxando Lila para o corredor enquanto tiros ecoavam do lado de fora. Vidro estilhaçando, homens gritando, o som de pneus rasgando o cascalho. Lila agarrou Aman, o menino chorando enquanto corria para o quarto. Zayn no colo gritando em resposta ao caos. Trancou a porta, o coração disparado, e se encolheu no canto com os dois, sussurrando: — Tá tudo bem, apesar das lágrimas que caíam. Os sons vinham em ondas, berros, mais tiros, o estrondo de algo pesado caindo, até que o silêncio tomou conta, pesado e sufocante. Quando Karim bateu na porta, o rosto suado e a camisa manchada de sangue, ela abriu, trêmula. — Vocês estão bem? — perguntou ele, os olhos varrendo o quarto, a pistola ainda na mão. — Sim, gaguejou ela, Aman agarrado às pernas dela, Zayn chorando baixo. — O que foi isso? Ele passou a mão no cabelo, o sangue seco rachando na pele. — Rivais, respondeu a voz rouca. Sabiam do Zayn. Queriam mandar um recado. — Um recado? Gritou ela, a raiva explodindo. Eles podiam ter matado meus filhos. Karim deu um passo para ela, os olhos escuros cheios de culpa. — Eu sei, disse baixo. Por isso acabou agora. Antes que ela pudesse perguntar, ele saiu, gritando ordens em árabe para os homens lá fora. O som de portas batendo ecoando na mansão. Naquela noite, com as crianças dormindo, ele voltou para o quarto, exausto, mas limpo, a camisa trocada por uma preta nova. — Tá resolvido, disse, sentando na cama ao lado dela, o colchão afundando com o peso dele. Paguei caro, dinheiro, favores, um pedaço do meu território. Eles não voltam. Lila segurou Zayn contra o peito, os olhos fixos nele. — Você acha que isso basta? Perguntou, a voz baixa, mas cortante. — E amanhã outro inimigo? Ele pegou a mão dela, o toque firme e quente. — Não vai ter amanhã assim, respondeu, o tom carregado de uma promessa. — Tô saindo da máfia. Ela piscou, o ar parando nos pulmões. — Saindo? Perguntou incrédula. — Sim, confirmou ele.
os olhos encontrando os dela com uma determinação que ela nunca vira. O Império Al-Fad vira negócios limpos, hotéis, investimentos. Zeyn e Aman não vão crescer no sangue como eu cresci. O peso das palavras a atingiu, e ela sentiu as lágrimas subirem de novo. Por quê? Perguntou, a voz falhando. Por você, respondeu ele, simples, a mão apertando a dela. E por eles. Você me mostrou que família é mais que poder. Lila deixou as lágrimas caírem. O calor da mão dele contra a dela um conforto que ela não esperava. E o contrato? Perguntou hesitante, o papel que aprendera parecendo distante agora. Ele riu, amargo, mas leve. Que contrato? Isso aqui é maior que qualquer papel. Na manhã seguinte ele levou-a para o escritório, uma pilha de documentos queimando na lixeira. O contrato, relatórios antigos, pedaços do passado virando cinzas. Acabou, disse, apontando para as chamas. Quero algo novo. Pegou um anel do bolso, prata com um diamante simples, e ajoelhou. O gesto tão inesperado que ela riu, surpresa. Casa comigo, Lila, pediu, a voz firme. Não por dinheiro, não por herdeiros, por nós. Ela segurou Zeyn, Aman espiando da porta, e assentiu, as lágrimas voltando. Sim, sussurrou, e ele colocou o anel no dedo dela, o sorriso dele iluminando o cômodo. Mas enquanto se abraçavam, um envelope deslizou sob a porta. Uma foto de Zeyn no carrinho com as palavras sangue não apaga dívidas. Karim o pegou, o rosto endurecendo, mas segurou a mão dela mais forte. Eu resolvo, disse baixo, de uma vez por todas. O juramento queimava no ar, tão quente quanto o fogo que consumia o passado deles. Lila ajustava o véu no espelho do quarto, o tecido branco com fios dourados caindo suave sobre os ombros, o reflexo mostrando uma mulher que ela mal reconhecia. O vestido, presente de Karim, era simples mas elegante, linho leve com bordados discretos, um eco das tradições dele misturado ao gosto dela. Enquanto prendia o véu com dedos trêmulos, Aman correu pelo quarto, o terno cinza amarrotado, os anéis brilhando nas mãos pequenas. Mamãe, eu jogo eles no ar? Perguntou rindo enquanto girava como um peão. Ela ajoelhou, ajeitando o cabelo bagunçado dele com um sorriso. Não, meu amor, respondeu gentil. Você entrega para o papai Karim, tá? Zeyn gorgolejava no berço ao lado, os olhos escuros, iguais aos do pai, acompanhando o movimento, as mãozinhas batendo no ar. Amira entrou, o coque grisalho impecável, carregando um buquê de jasmins que perfumou o quarto. Nunca vi esse lugar tão vivo, disse entregando as flores para Lila com um sorriso quente. Você trouxe isso para cá, querida. Lila segurou o buquê, o cheiro doce acalmando os nervos, mas uma sombra de medo ainda dançava no peito. O envelope da noite anterior, a foto de Zeyn com a ameaça rabiscada. Karim jurara que resolvera, mas o passado dele era um eco que não silenciava fácil. Quando desceu para o jardim, o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, as cores refletindo nas águas da fonte. A mansão estava transformada. Lanternas penduradas nas palmeiras, flores exóticas cobrindo o chão, uma música suave misturando violinos com oud árabe. Karim esperava no altar improvisado, a túnica preta com detalhes dourados, o fazendo parecer um rei do deserto, os olhos escuros brilhando quando a viram. Você tá linda, murmurou a voz baixa enquanto ela se aproximava, o buquê tremendo nas mãos dela. Você tá leve, respondeu ela, um sorriso tímido escapando, e ele riu, o som aquecendo o ar. Os votos foram curtos, mas profundos. Eu prometo te proteger, te ouvir, te amar, disse ele, a voz firme, o anel de prata deslizando no dedo dela com um peso que era mais que metal. Você me deu uma família, não só um nome. Lila segurou as lágrimas, a mão dele quente contra a dela, enquanto colocava o anel nele. Eu prometo ficar, lutar com você, criar nossos filhos juntos, respondeu, o tom tremendo mas claro. Você transformou um começo cruel em algo verdadeiro. O beijo foi suave, um selo quente contra o mundo, enquanto Aman gritava, Eba! Da primeira fila, Zeyn rindo no colo de Amira. A festa encheu o jardim. Mesas longas com pão quente, cordeiro assado, frutas frescas brilhando sob as lanternas. Aman dançava com os pés sujos de terra, rindo alto,
enquanto Karim puxava Lila para uma dança lenta, os corpos colados ao som da música. Eu não sabia que ia sentir tanto, sussurrou ele no ouvido dela, o hálito quente contra a pele. Nem eu, respondeu ela, as mãos subindo para os ombros dele. Mas no meio da dança, um carro parou nos portões, o som do motor cortando a melodia como uma faca. Karim ficou tenso, a mão apertando a dela, e Lila sentiu o coração afundar. Ele soltou-a devagar, sinalizando para os seguranças com um gesto rápido, e foi até o portão, os passos firmes na terra. Lila ficou com Aman e Zain, o buquê esquecido no banco, enquanto Amira murmurava "velhos fantasmas", com um suspiro. Minutos se arrastaram, o barulho de vozes abafadas vindo do portão, até que Karim voltou, o rosto sério, mas os ombros relaxados, um envelope rasgado na mão. "O que foi?" perguntou ela, segurando Zain mais forte, o bebê quieto contra o peito. "O último eco", respondeu ele, jogando os pedaços no chão. A foto de Zain caindo em fragmentos. "Um chefe rival querendo mais. Negociei tudo. Um cassino velho, algumas rotas antigas. Ele aceitou." "Acabou mesmo?" insistiu ela, os olhos buscando os dele, o medo ainda agarrado às costelas. Ele pegou a mão dela, o anel brilhando sob a luz das lanternas. "Acabou", afirmou, a voz firme como pedra. "O Império Alfad é limpo agora. Hotéis, obras, futuro. Só nós importamos." Lila deixou o ar sair, o alívio a inundando como água fresca, e o puxou para um abraço, Aman se enfiando entre eles com um gritinho. "Família!" exclamou o menino, e Zain riu, as mãozinhas batendo no ombro dela. A noite terminou no terraço, os convidados indo embora. A mansão quieta sob as estrelas. Lila e Karim sentaram lado a lado. Zain dormindo no carrinho. Aman encolhido no colo dela, o cabelo suado grudado na testa. "Você já pensou que um leilão ia te trazer aqui?" perguntou ela, a cabeça no ombro dele, o calor dele contra o dela. Ele riu, baixo, o som vibrando no peito. "Nunca", respondeu, a mão traçando o anel no dedo dela. "Queria poder, não amor, mas você me deu os dois." Ela sorriu, os olhos nas estrelas. "E você me deu paz", murmurou, o peso do passado finalmente caindo. Meses depois, a vida na mansão era outra. Karim trocava fraldas de Zain com uma careta engraçada, ensinava Aman a regar a planta da avó com mãos pacientes, assinava contratos de hotéis em vez de ordens sombrias. Lila cuidava dos meninos, ria com Amira na cozinha, sentia o leilão como uma memória distante que não doía mais. Uma tarde, Aman correu até eles no jardim com um desenho, uma casa torta, 4 bonecos felizes, um sol grande no canto. "Nós!" gritou, e Karim o levantou, rindo, enquanto Zain batia palmas no colo de Lila. Naquela noite um último teste veio. Um telefonema curto, uma voz rouca pedindo um favor. Karim ouviu, o rosto endurecendo por um instante, mas desligou sem responder, o celular caindo na gaveta com um baque. "Quem era?" perguntou Lila, tensa, os dedos apertando o braço dele. "Ninguém que importa", respondeu ele, puxando-a para perto, os meninos dormindo no quarto ao lado. "Meu futuro tá aqui, com você, com eles." Ela sorriu, o calor do abraço apagando o eco do passado, e soube que era verdade. O mafioso que a comprara abrira mão de tudo pelo que descobriram juntos. Sob as estrelas do deserto, o leilão virou pó, e o horizonte se abriu, claro, limpo, deles. Um começo cruel transformado num círculo perfeito de amor, força e família.